Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade, e hoje eu vim falar com vocês sobre aspersores rotativos. Em vídeos anteriores nós falamos sobre os instrumentos utilizados para limpeza de tanques, né? Então nós falamos já em um vídeo sobre o funcionamento do spray ball, detalhamos um pouquinho. E hoje nós vamos entrar em mais detalhes sobre como funciona os aspersores rotativos. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que os aspersores rotativos, eles rotacionam e limpam o tanque com a ação mecânica do jato de alta pressão que ele coloca na parede, né? Então esse é o mecanismo de limpeza de um aspersor rotativo, por ação mecânica do jato de alta pressão. E para saber qual é a vazão de avanço necessária, qual é a pressão ideal de chegada nesse aspersor rotativo para a limpeza correta do seu tanque, o fornecedor disponibiliza alguns gráficos que vocês vão conseguir encontrar esses valores de referência. Então, dependendo do diâmetro do tanque, dependendo do diâmetro do bico do aspersor, dependendo do modelo dele, vocês vão conseguir achar qual que é a vazão, a pressão ideal correta de chegada nele, né? É importante que vocês tenham acesso a esses gráficos para vocês conseguirem ver esses valores, né? Então vai ter ali uma correlação com o diâmetro, né? A distância que ele vai ter que alcançar, vai ter uma correlação com a pressão de chegada nele, de acordo com a pressão ele vai ter a rotação ideal, e com esses parâmetros corretos a gente vai garantir com que a pressão do jato seja ideal e a velocidade de rotação desse aspersor também ocorra conforme o padrão. E um ponto muito relevante que nós temos que pensar é: como o aspersor rotativo faz a limpeza pela ação mecânica do jato, a gente tem que garantir que ele dê uma volta completa no tanque. O ideal é que ele dê no mínimo 2 voltas para a gente conseguir fazer uma limpeza melhor, mas nós temos que saber qual é o tempo de volta, né? Qual é o tempo do ciclo desse aspersor. Esse tempo de ciclo também é disponibilizado pelo fornecedor. Então nós podemos ter tempos de ciclo, por exemplo, de 18 minutos, 21 minutos. É muito importante com que a gente saiba qual é esse tempo de ciclo, porque se eu tenho um aspersor rotativo com um ciclo de 21 minutos e passo 18 minutos no tanque, vai ter um pedaço, né, alguns pontos desse tanque que não vão receber a limpeza ideal. E como complemento nós temos alguns dispositivos que conseguem nos dizer também se o aspersor está fazendo todas as rotações, né, porque a gente não consegue identificar isso muito visualmente. Então a gente tem alguns equipamentos, tem o RotaCheck, por exemplo, que ele consegue identificar o jato e consegue te falar quantas rotações ele fez, né? Se ele está funcionando da maneira correta. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.